Quando você olha para o céu à noite, parece tudo tranquilo. Mas imagine que você vive há décadas em uma casa silenciosa, acreditando que o porão está vazio. Até que numa madrugada, você ouve um grito vindo debaixo do chão, um som violento que prova que você nunca esteve sozinho. O que os astrônomos descobriram é exatamente isso. O coração da Via Láctea acordou. Há cerca de 200 anos, o buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia, Sagitário, a estrela, soltou um grito em raio-x tão forte que deixou cicatrizes gigantes no espaço. O eco silencioso desse grito está atravessando a região onde a Terra está exatamente agora. Não dá para ver, não dá para sentir, mas ele está lá. A resposta rápida é simples. Esse despertar não vai destruir a Terra amanhã. A nossa distância de cerca de 26 mil anos, luz funciona como um escudo natural. Mas essa não é a parte mais estranha da história. O que realmente assusta é perceber que a Via Láctea carrega marcas de crises violentas no núcleo e que a nossa sensação de segurança depende de um equilíbrio cósmico muito mais frágil do que parece. Não importa onde você esteja agora, em uma cidade iluminada ou em um lugar isolado no interior. Acima da sua cabeça existe uma faixa pálida de luz, que chamamos de Via Láctea. O que quase ninguém percebe é que, bem no meio dessa faixa, existe um coração escuro, um buraco negro com milhões de vezes a massa do nosso Sol. Astrônomos o chamam de Sagitário, a estrela. Ele é o centro de gravidade da galáxia, o motor silencioso que comanda órbitas de estrelas, nuvens de gás e, em última instância, o próprio desenho da nossa casa cósmica. Durante muito tempo, a ideia confortável era de que esse buraco negro era quase um monge em meditação, discreto, apagado, apenas segurando tudo com sua gravidade colossal. Só que os números nunca combinaram com essa narrativa calma. Estrelas no centro da galáxia correm a milhares de quilômetros por segundo em torno de algo que não aparece nas imagens comuns. É como entrar em uma sala completamente escura e perceber que os móveis estão se deslocando sozinhos, puxados por algo que você não consegue ver. Você não enxerga um monstro, mas vê claramente o que ele está fazendo. Para imaginar a escala desse perigo invisível, pense no Sol como uma vela e Sagitário, a estrela como um holofote de estádio. Uma vela aquece a sua casa. Um holofote muda a paisagem de uma cidade inteira. Agora, troque a luz visível por radiação extrema, por tempestades de raios X e raios gama que nem o nosso corpo sente, mas que podem reorganizar o gás, esculpir bolhas gigantes e decidir onde novas estrelas vão nascer. É essa força escondida no coração da Via Láctea que você está prestes a encarar de frente. Há cerca de 2 séculos, quando aqui na Terra ainda se acendia lampião e ninguém sonhava com telescópios espaciais, algo mudou no porão da galáxia. Os instrumentos modernos mostram que Sagitário, a estrela, ficou milhares, talvez milhões de vezes mais brilhante em raios X do que é hoje. Foi uma espécie de ataque de fúria cósmica. Um clarão invisível a olho nu, mas violento o bastante para transformar nuvens de gás há dezenas de anos, luz de distância em lanternas no escuro. Enquanto revoluções políticas aconteciam na superfície da Terra, o verdadeiro terremoto estava acontecendo no centro da Via Láctea. Nós só percebemos isso porque esses fantasmas de luz ficaram presos e refletidos em grandes nuvens de gás que orbitam o núcleo. A radiação saiu do buraco negro como um grito dentro de um cânion. Parte da luz seguiu adiante, parte bateu nessas nuvens e foi desviada, chegando até nossos telescópios com atraso. O satélite XPU, o imager de raio-x de polarização, mediu não só o brilho, mas a polarização dessa luz, a direção preferencial em que ela vibra. E isso denunciou a origem do clarão. Sagitário, a estrela acordou há cerca de 200 anos. O detalhe mais perturbador é que esse eco está passando por aqui agora, atravessando a Terra, atravessando o seu corpo, sem que você sinta absolutamente nada. Não há flash no céu, não há som, não há qualquer sensação física. Os detectores de raios-x em órbita veem o rastro dessa explosão antiga, enquanto embaixo, nas cidades, quase ninguém sabe que um grito lançado no centro da galáxia ainda está cruzando o nosso pedaço de espaço. Estamos vendo o rastro de um crime cometido há 200 anos, com a diferença de que a cena do crime fica há 26 mil anos.
luz de distância. Os cientistas conseguiram estimar a potência desse surto, comparando o brilho refletido em diferentes nuvens e analisando a polarização da luz. É como examinar marcas de queimadura em paredes e tetos para reconstruir um incêndio que você não viu começar. Essa análise mostrou que esse grito de raios-X foi real e muito mais forte do que a atividade atual do buraco negro. O que hoje parece um núcleo comportado já foi, recentemente em termos cósmicos, uma fonte violenta de energia. E essa provavelmente não foi a única vez. Outras assinaturas no gás ao redor do centro indicam que esse não foi um surto isolado. Há pistas de episódios ainda mais antigos, escondidos em nuvens iluminadas e estruturas gigantes que lembram bolhas de energia congeladas no espaço. Se uma única flare de 200 anos já deu esse trabalho para reconstruir, imagine fases em que o buraco negro ficou ativo por milhares ou milhões de anos consecutivos. As marcas desse passado violento aparecem em uma escala tão grande que foi preciso mudar a forma de enxergar a própria galáxia. Quando telescópios como o Fermi, que observa raios gama, e o Erosita, que observa raios X, começaram a mapear o céu, esperava-se encontrar pontos dispersos de explosões e galáxias distantes. Em vez disso, apareceu algo gigantesco saindo do centro da Via Láctea. Duas estruturas enormes, como balões inflados, se estendendo por dezenas de milhares de anos, luz acima e abaixo do disco galáctico. Hoje chamamos isso de bolhas de Fermi e bolhas do Erosita. São como duas tatuagens colossais de energia saindo direto do coração da nossa galáxia. Essas bolhas carregam um gás aquecido, partículas energéticas e a assinatura de eventos incrivelmente poderosos que aconteceram no núcleo há milhões de anos. A melhor explicação é que em algum momento do passado, Sagitário, a estrela, entrou em uma fase de alimentação extrema, lançando jatos e ventos tão intensos que inflaram essas estruturas gigantes. É como disparar um extintor de incêndio para cima e para baixo com tanta força que você enche dois balões do tamanho da própria galáxia. Não é decoração, é trauma antigo registrado no tecido do espaço. O mais estranho é que essas cicatrizes ainda estão ali, suspensas como marcas de queimadura em uma casa que hoje parece silenciosa. Se você olhasse apenas o brilho atual do centro, poderia concluir que nada demais está acontecendo. Mas, quando coloca os óculos certos e enxerga essas bolhas e ecos, fica claro que a Via Láctea já passou por capítulos de fúria extrema. O núcleo já disparou energia suficiente para mexer com o halo inteiro da galáxia, varrer gás daqui, comprimir nuvens ali e talvez decidir quais regiões seriam férteis para novas estrelas e quais seriam desertos eternos. Em termos práticos, as erupções passadas podem ter limpado algumas regiões, impedindo o nascimento de estrelas e comprimido nuvens em outras, incentivando berçários estelares em lugares específicos. É como se os acessos de fúria do buraco negro tivessem desenhado, a longo prazo, um mapa de bairros vivos e mortos da nossa galáxia. Quando você olha para a faixa da Via Láctea, no céu, parte daquele desenho de pontos talvez exista por causa de decisões violentas tomadas no núcleo há milhões de anos. Se isso tudo parece distante, a próxima história mostra o momento em que a comunidade científica achou que veríamos um novo show de destruição quase ao vivo. Por volta de 2011, telescópios detectaram um objeto curioso se aproximando perigosamente do centro da galáxia. Uma pequena nuvem de gás e poeira chamada G2, em rota de encontro com Sagitário, a estrela. Para muitos astrônomos, era como ver uma bola de neve rolando direto em direção a um vulcão ativo. As simulações sugeriam que, ao chegar perto demais, G2 seria esticada, rasgada e engolida, gerando um aumento dramático no brilho do buraco negro. Durante anos, conforme a órbita de G2 se apertava, antenas e detectores do mundo inteiro eram apontados para o centro da Via Láctea. Revistas de ciência e documentários começaram a falar no encontro marcado entre a nuvem e o monstro. Parecia que pela primeira vez iríamos assistir quase em tempo real a um banquete de um buraco negro supermassivo na nossa própria galáxia. Quando o momento crítico chegou, a realidade resolveu contrariar o roteiro mais dramático. G2 foi esticada, aquecida, parcialmente despedaçada, mas o brilho de Sagitário, a estrela, não explodiu
como parte dos modelos sugeria. Houve atividade, mas muito mais modesta. Em vez de um show hollywoodiano, vimos um gigante que parecia apenas rosnar, provar um pouco do material e voltar a uma calma relativa. Aquilo que alguns esperavam que fosse o sino do despertar, virou, na prática, um bocejo do monstro. Esse quase acabou sendo tão revelador quanto um espetáculo completo. Para muitos pesquisadores, o fato de G2 não ter disparado um surto colossal indica que o buraco negro já passou, no passado, por fases de alimentação tão intensas que uma nuvem daquele tamanho é pouco mais que um lanche. É como jogar um pedaço de pão para um leão, que em outras épocas caçou manadas inteiras. A ausência de fogos de artifício não é sinal de fraqueza, mas de histórico pesado. Ao mesmo tempo, o caso G2 mostrou o nível de atenção que o centro da Via Láctea recebe hoje. Um único possível evento de alimentação mobilizou observatórios do mundo inteiro e fez muita gente acompanhar cada passo como se fosse uma final de campeonato cósmico. Se um talvez já provocou isso, imagine o que ocorre quando temos certeza de que o buraco negro gritou em raios X há pouco tempo e deixou uma carta atrasada viajando pelo espaço na nossa direção. É aí que o relógio da galáxia se torna um personagem assustador nessa história. Quando você olha para o céu, está sempre vendo o passado. A luz do Sol leva pouco mais de 8 minutos para chegar até nós. A luz das estrelas mais distantes leva anos. Agora, pense no centro da Via Láctea, há cerca de 26 mil anos. Luz de distância. Isso significa que qualquer coisa que aconteça lá hoje só será vista da Terra daqui a 26 mil anos. Tudo o que já detectamos do núcleo da galáxia aconteceu quando a nossa espécie ainda nem sonhava com telescópios espaciais. Esse atraso cósmico transforma cada flare, cada eco de raios X e cada cicatriz em uma mensagem gravada com antecedência absurda. Quando o IXP e outros observatórios captam a assinatura de uma explosão de 200 anos atrás, estão vendo o reflexo de algo ainda mais complexo que começou antes e já acabou. É como receber uma fita cassete enviada por alguém que viveu um incêndio, gravou tudo e morreu antes de conseguir te avisar. Você aperta o play hoje, mas aquele grito pertence a um outro tempo. Essa diferença de relógios cria uma mistura estranha de segurança e vulnerabilidade. Por um lado, se um evento extremamente violento acontecesse agora em Sagitário, a estrela levaria dezenas de milhares de anos para o efeito direto chegar até nós. Por outro, nós também levaríamos dezenas de milhares de anos para saber que isso aconteceu. Podemos estar vivendo uma fase calma que, do ponto de vista do centro, já acabou fazia muito tempo. E isso acontece antes mesmo de olharmos para a parte realmente perigosa da galáxia para qualquer forma de vida. Na prática, é como morar perto de um vulcão que entra em erupção, mas só receber a notícia pela televisão milênios depois. A diferença é que, em vez de lava e cinzas, falamos de jatos de energia, ondas de choque percorrendo gás interestelar e mudanças lentas, porém profundas, na forma como a galáxia se organiza. A nossa vida inteira é um piscar de olhos perto do tempo que um único mau humor de um buraco negro pode levar. Se a Terra fosse um pouco mais perto do coração da Via Láctea, talvez você nem estivesse aqui para ouvir esta história. As regiões próximas ao buraco negro central são muito mais violentas, estrelas espremidas umas contra as outras, explosões frequentes, doses altíssimas de radiação em raios X e raios gama. É um ambiente tão agressivo que planetas parecidos com o nosso teriam dificuldade até de se formar. Quanto mais de manter oceanos líquidos, uma atmosfera estável e vida complexa por bilhões de anos, alguns estudos indicam que, perto do núcleo, a dose de radiação pode ser milhares de vezes maior do que na vizinhança calma em que o Sol está. Imagine viver em um planeta em que uma única explosão próxima é capaz de esterilizar continentes inteiros. Mesmo sem um apocalipse instantâneo, mutações em massa, danos a moléculas essenciais e colapsos de ecossistemas seriam quase inevitáveis. É como tentar construir uma cidade em cima de um campo de testes de bombas, onde as detonações são frequentes, imprevisíveis e extremamente potentes. Isso não significa que não existam estrelas ou planetas perto do núcleo. Significa que a chance de encontrar um ambiente tão estável quanto o nosso
é muito menor. Se você já viu filmes mostrando civilizações avançadas vivendo bem ao lado de um buraco negro supermassivo, vale a pena lembrar. A realidade é muito menos romântica e muito mais hostil. A gravidade extrema distorce órbitas, a densidade de estrelas aumenta o risco de colisões e a atividade do buraco negro pode inundar tudo com radiação letal. É aqui que muitos roteiros de ficção simplesmente erram feio. Quando você entende isso, começa a olhar para a posição da Terra na galáxia com outros olhos. Nós moramos em uma espécie de bairro suburbano cósmico, longe o bastante do centro para escapar do pior, mas perto o suficiente para acompanhar os rastros do que acontece lá. É como viver na periferia de uma metrópole caótica. Você sente o reflexo das grandes decisões e crises do centro, mas não leva pancada direta todos os dias. Essa combinação de distância certa e época certa pode ser uma das razões pelas quais a vida como a conhecemos teve chance de florescer. Justamente por morarmos nessa borda privilegiada, podemos estudar o coração perigoso da Via Láctea como detetives, e não como vítimas diretas. A partir daqui, conseguimos ver cicatrizes, medir ecos e tentar adivinhar o humor desse monstro. E conforme juntamos cada nova evidência, a imagem que surge é menos de uma galáxia estável e mais de um sobrevivente traumatizado, com um histórico de crises no seu núcleo que ainda estamos longe de entender completamente. Os modelos sugerem que, em épocas passadas, Sagitário, a estrela, pode ter passado milhares ou milhões de anos em estados muito mais ativos, soprando jatos, aquecendo gás e reorganizando o ambiente galáctico. Agora, vemos um núcleo em modo de baixo consumo, quase como um vulcão adormecido. Mas vulcão adormecido não é vulcão extinto. O próprio fato de termos flagrado um grito em raios X de 200 anos atrás mostra que a calmaria atual pode ser só um intervalo entre crises. Essa ideia de uma galáxia traumatizada é desconfortável, mas poderosa. Ela sugere que o ambiente que hoje parece ajustado para a vida pode ser, em parte, resultado de fases violentas anteriores. Ventos do núcleo podem ter limpado algumas regiões, empurrado gás para longe e, ao mesmo tempo, comprimido nuvens em outros lugares, abrindo espaço para que certas zonas se tornassem habitáveis. Em termos humanos, é como uma família que passou por tempestades tão fortes que acabou se mudando para um bairro mais seguro. Para quem fica até aqui, isso traz uma sensação dupla. Por um lado, aumenta o medo. Percebemos que a nossa casa cósmica não é tão estável quanto imaginávamos. Por outro, aumenta a curiosidade. Se a galáxia já sobreviveu a tanta coisa, o que mais ela esconde no passado e o que ainda pode acontecer no futuro distante? Essa mistura de ansiedade e fascínio é exatamente a gasolina que mantém as pessoas voltando para histórias reais sobre o universo, principalmente quando elas são contadas com esse tom sombrio, mas sem mentiras. Quando falamos em acordar um buraco negro supermassivo, não estamos falando de um botão mágico, e sim de alimento. Sagitário, a estrela, entra em fases mais agitadas quando recebe matéria de mais de uma vez. Gás, poeira, até estrelas desafortunadas que se aproximam demais e são rasgadas pela gravidade. Quanto mais material cai no disco ao redor dele, mais fricção, mais aquecimento e mais raios X e raios gama são lançados para fora. É como jogar combustível em uma fogueira que parecia quase apagada. Os cientistas discutem vários cenários para um novo despertar mais intenso, uma nuvem imensa de gás caindo na direção do núcleo, restos de uma pequena galáxia engolida pela Via Láctea, ou mudanças no alinhamento de jatos que já existam, mas hoje não apontam para nós. Nenhum desses cenários foi identificado como algo que esteja acontecendo neste momento, mas as bolhas gigantes, os ecos de raios-x e as nuvens iluminadas são provas firmes de que alguma versão desse filme já passou no centro da nossa galáxia. O problema é que não temos um relógio do buraco negro fixado na parede para nos avisar. Daqui a 10.000 anos, nova fase ativa. Tudo o que temos são pistas, como o gás está distribuído, como nuvens se movem, como pequenas variações aparecem na luz que vemos agora. É como tentar prever um apagão elétrico olhando apenas para o consumo médio de energia e para alguns fios sobrecarregados. Você sente que o sistema é frágil, mas não sabe exatamente quando e como ele vai falhar. Para nós, na borda da galáxia,
o efeito direto de um novo surto forte de Sagitário, a estrela seria muito diluído pela distância. Mas isso não significa que seja irrelevante. Uma fase longa de atividade pode mudar a forma como o gás se distribui no longo prazo, influenciar a formação de futuras estrelas e alterar, de maneira indireta, quais tipos de ambientes planetários serão mais comuns em diferentes regiões da Via Láctea. Em outras palavras, o humor do centro ajuda a desenhar o futuro imobiliário cósmico da galáxia. Enquanto isso, uma verdade desconfortável paira sobre tudo isso. Nós não seríamos os primeiros afetados por uma nova fase ativa. As primeiras vítimas são sempre os mundos que nasceram perto demais do núcleo, naquela zona de morte que você conheceu há pouco. A nossa aparente segurança depende não apenas do que o buraco negro faz, mas de onde estamos em relação a ele. Só que essa sensação de estar longe o bastante é em parte um truque da nossa própria mente. Quando você pensa em perigo vindo do espaço, é natural imaginar asteroides, explosões de supernovas ou erupções solares. Quase ninguém coloca na lista mudanças de humor do buraco negro no centro da galáxia. Mas ele está lá, segurando tudo com sua gravidade e deixando cicatrizes de atividade pelo caminho. Nós só nos sentimos seguros porque estamos longe. Essa sensação é real em termos práticos, mas também funciona como um cobertor psicológico. Ajuda a dormir, mas não conta a história inteira. Vivemos em uma vizinhança cósmica relativamente calma, longe da zona mais agressiva do núcleo, e isso nos dá a impressão de que a Via Láctea é estável. Porém, quando lembramos das bolhas gigantes, dos ecos de explosões e da nuvem G2 passando raspando, percebemos que a cidade galáctica é bem mais caótica do que parece. É como morar num bairro tranquilo sem perceber que o centro da cidade já pegou fogo várias vezes. Você não viu as chamas de perto, mas a estrutura urbana foi moldada por esses incêndios. Essa ilusão de segurança tem um efeito curioso na nossa relação com o universo. De um lado, nos protege do pânico. De outro, nos impede de encarar com clareza a fragilidade da nossa posição. Quando você descobre que um grito em raio-x de 200 anos atrás ainda está cruzando a região onde a Terra vive, alguma coisa muda por dentro. Não é para entrar em desespero, mas para ajustar a forma como você vê o céu. Ele deixa de ser apenas pano de fundo e passa a ser parte ativa da história. Do ponto de vista prático, nada indica que Sagitário, a estrela, vá se tornar uma ameaça direta para a Terra em qualquer horizonte de tempo humano. Essa é a parte tranquilizadora e precisa ser dita com clareza. Ao mesmo tempo, saber que vivemos em uma estrutura que já passou por fases violentas, que é moldada por um buraco negro, ativo em escalas de milhões de anos, mexe com um tipo de medo mais adulto. O medo de perceber que não estamos no controle do cenário maior que sustenta a nossa existência. E é isso que torna o estudo desse coração invisível tão viciante. Cada novo dado, cada flare detectada, cada modelo de simulação não serve apenas para matar curiosidade científica. Cada pedaço serve para desmontar, pedacinho por pedacinho, a ideia confortável de que o universo é um cenário fixo, silencioso, passivo, atrás da nossa vida cotidiana. E, quando essa ficha cai, surge uma pergunta difícil de ignorar. Se não estamos no controle, quem, pelo menos, está tentando entender o que está acontecendo lá no centro, antes que o próximo capítulo comece? Para responder o que acontece no coração da Via Láctea, a única coisa que temos é luz, luz visível, raios X, raios gama, ondas de rádio. Cada faixa do espectro conta um pedaço diferente da história. Telescópios como o Chandra, o XMM Newton, o Fermi, o IXPI e o Erosita funcionam como equipes de peritos que chegam depois da explosão, analisam os destroços e reconstruem o crime. Eles não viram o momento exato em que o buraco negro gritou, mas leem as marcas que esse grito deixou no gás e na radiação ao redor. O IXPI, por exemplo, não mede só o brilho em raio-x, mas também a polarização, a orientação preferencial em que a luz vibra. Isso permite saber se os fótons vieram diretamente da região próxima ao buraco negro ou se foram refletidos por nuvens de gás mais distantes. É esse tipo de medida que torna possível dizer que o flare de 200 anos atrás não é imaginação, mas um evento real, cujo eco estamos observando agora. A ciência aqui funciona como um exame detalhado da cena do crime.
As bolhas de Fermi e Erosita também foram reveladas porque aprendemos a olhar o céu com esses olhos múltiplos. Em luz visível, elas praticamente não aparecem, mas, quando ligamos os detectores de raios gama e raios X, aquelas estruturas gigantes saltam na nossa frente como manchas sob uma luz negra em um quarto que parecia limpo. De repente, a narrativa muda. O que parecia uma galáxia tranquila mostra sinais de festas violentas no seu passado. Mesmo com toda essa tecnologia, os cientistas ainda esbarram em zonas onde a resposta honesta é: a gente ainda não sabe. Não sabemos exatamente qual foi a sequência de eventos que inflou as bolhas, qual a frequência típica de grandes surtos de Sagitário, a estrela, nem se o flare de 200 anos foi um episódio isolado ou parte de uma fase mais longa. Esse ainda não sabemos. Não é fraqueza, é combustível para mais missões, mais observações, mais noites em claro, diante dos dados. À medida que esse quebra-cabeça vai sendo montado, uma coisa fica clara. O núcleo da nossa galáxia é tudo menos simples. É um sistema em que pequenas mudanças no fluxo de gás podem desencadear tempestades de energia em escalas absurdas. E em que cada nova descoberta abre mais perguntas do que respostas. É exatamente nessa fronteira entre o que já sabemos e o que ainda está em aberto que nasce o medo mais maduro. Aquele que não precisa de fim do mundo para dar calafrio? A essa altura, talvez você já tenha percebido que o buraco negro no centro da Via Láctea não é só uma curiosidade de documentário. Ele é peça central do tabuleiro onde a nossa própria história acontece. Saber que ele já acordou no passado recente, em termos cósmicos, que deixou cicatrizes gigantes e que vive num relógio diferente do nosso, muda alguma coisa lá dentro. Não porque ele vá disparar um raio mortal na nossa direção amanhã, mas porque destrói a fantasia de que o universo é um cenário neutro e estático. Quando você junta todos esses elementos, o eco de uma explosão de 200 anos, as bolhas que se estendem por dezenas de milhares de anos, luz, a nuvem G2 passando raspando e a zona de morte perto do núcleo, percebe que a nossa existência depende de uma combinação improvável de tempo e lugar. Estamos longe o bastante para estudar o monstro sem ser devorados, mas perto o suficiente para ver os rastros do que ele já fez. É um tipo de privilégio estranho, viver na borda de um perigo que a maioria das pessoas nem sabe que existe. Isso coloca nas suas mãos uma escolha silenciosa. Você pode continuar olhando para o céu como um papel de parede, ou pode passar a enxergar nele um arquivo vivo de tudo o que já aconteceu com a nossa galáxia. Cada vez que um telescópio detecta uma nova flare, uma nova estrutura, uma nova anomalia em torno de Sagitário, a estrela, é como se mais uma página desse arquivo fosse aberta. Quem acompanha essas páginas ganha uma visão que a maior parte do planeta nunca terá, a de que vivemos em um cosmos muito mais dramático do que qualquer roteiro de ficção. No fim, o maior impacto dessa história não é te fazer temer um evento específico, mas mudar o tipo de pergunta que você faz sobre o lugar onde vive. Em vez de o universo é perigoso, a questão passa a ser como a vida conseguiu florescer justamente aqui, justamente agora, em uma galáxia com esse histórico de fúria no seu centro. Essa mudança de perspectiva transforma curiosidade em fascínio duradouro, e fascínio em vontade de continuar explorando esse assunto, vídeo após vídeo. Se você chegou até aqui, já sabe que o centro da nossa galáxia não é um ponto decorativo em fotos bonitas de astronomia. É um coração invisível, um buraco negro supermassivo que já acordou no passado recente, inflou bolhas de energia do tamanho da Via Láctea e soltou um grito em raios X, cujo eco ainda cruza a região onde a Terra está hoje. Nada disso vai apagar o nosso planeta amanhã, mas muda completamente a forma como entendemos o lugar em que vivemos. Nós não moramos em um universo estático, moramos na periferia de um monstro adormecido, que de tempos em tempos decide lembrar a galáxia de que está ali. A pergunta agora é: o que você faz com esse tipo de conhecimento? Vai continuar olhando para o céu como um pano de fundo, ou vai passar a enxergar ali um arquivo vivo de explosões antigas, cicatrizes e mistérios que ainda estamos tentando decifrar? Se esse vídeo mexeu com a sua visão de segurança cósmica, se te deu aquela sensação de eu preciso saber mais sobre o que está escondido lá fora, usa isso a seu favor. Estudar o universo
não é só acumular curiosidades, é mudar o jeito como você enxerga a sua própria vida aqui embaixo. Me conta nos comentários. Depois de saber do passado explosivo do Sagitário à Estrela, você se sente mais assustado ou mais fascinado pela Via Láctea? Você preferiria viver em uma galáxia completamente calma? Ou acha que esse histórico de crises torna tudo mais interessante? Eu leio tudo o que você escreve aqui, e essas respostas ajudam a decidir quais mistérios do espaço a gente vai explorar nos próximos vídeos. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar o universo com outros olhos, não esquece de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, o próprio YouTube entende que você quer continuar recebendo vídeos científicos, sombrios e cinematográficos sobre o espaço. Em vez de deixar esse assunto se perder no meio da sua rotina, isso faz diferença real para o canal e para a comunidade que está se formando aqui em torno desses temas. E se você quer dar o próximo passo nessa jornada de terror cósmico real, clica agora no vídeo que está aparecendo na tela sobre a colisão mais poderosa do universo, onde dois buracos negros se encontram e liberam mais energia do que todas as estrelas de uma galáxia ao mesmo tempo, desvendando o mistério da colisão mais poderosa do universo. Lá você vai sentir, quase fisicamente, o que acontece quando monstros como o Sagitário, a estrela, entram em espiral fatal,